chegou a Páscoa e com ela a oportunidade de celebrar o amor e a redenção trazidos pela ressurreição de Cristo. A Páscoa é uma celebração central para os cristãos, marcando um evento transformador na história da humanidade. É a comemoração mais importante do cristianismo, porque coloca em foco o acontecimento mais significativo da fé cristã. Tradicionalmente, há sempre uma ênfase muito grande sobre o Natal, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, nada mais faria sentido, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Foi a ressurreição de Jesus que garantiu a redenção da humanidade com a oportunidade de salvação para todos. Originalmente, a Páscoa tem suas raízes na tradição judaica, conforme descrito no livro de Êxodo. De acordo com a narrativa bíblica, o povo de Israel vivia como escravo no Egito. Moisés, escolhido por Deus para ser o libertador, foi pedir ao faraó que deixasse o povo sair para viver em outro lugar, uma terra prometida por Deus. O faraó endureceu o seu coração e proibiu o povo de sair. Como castigo, o Senhor enviou 10 pragas sobre o Egito. A última delas foi a pior de todas, a morte de todos os primogênitos das famílias do Egito. E para que o povo de Israel fosse poupado da terrível praga, Deus mandou que cada família matasse um cordeiro e passasse o sangue na soleira da porta. O sangue seria uma marca especial para indicar que aquela casa deveria ser poupada. Quando o anjo da morte passou sobre a terra, ele poupou as casas dos israelitas, cujas portas estavam marcadas com o sangue do sacrifício. Em função desse acontecimento, os judeus passaram a promover a festa da Páscoa, através da qual celebravam a libertação do Egito e renovavam seu compromisso com o Deus que possibilitou aquela extraordinária vitória. No cristianismo, a Páscoa adquiriu um significado novo e profundo. Na Páscoa judaica, comemora-se a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Na Páscoa cristã, comemora-se a morte e ressurreição de Jesus, que é identificado como o Cordeiro Pascal, simbolizando o sacrifício final pelos pecados da humanidade, como está escrito em 1 Coríntios 5:7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O sacrifício a que o texto faz referência foi a morte de Jesus na cruz para a expiação completa que garante nossa redenção e reconciliação com Deus. A ressurreição de Cristo é o triunfo sobre a morte e aponta para a vitória final, como está explicado em 1 de Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus veio ao mundo e deu a sua vida por nós. Seu sangue foi derramado e por meio dele nós somos purificados de nossos pecados. João Batista se referiu a ele dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do Cordeiro colocado nos umbrais
das portas dos judeus, era a garantia de que a casa estava livre do castigo do anjo da morte. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a garantia de que estamos livres da condenação do pecado. Em 1 de João 1,7 lemos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A Páscoa é, portanto, a festa da esperança, a festa da libertação. Através do sacrifício de Cristo, nós podemos ser libertos da escravidão do pecado. Ao vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, Jesus estava selando a sua vitória e deixando bem claro que ele era o Cristo de Deus e que a partir daquele instante estava garantida a vitória do seu povo sobre o pecado e a morte. Assim, a Páscoa não é apenas uma celebração, mas um tempo para se lembrar da vitória de Jesus sobre a morte e para viver com gratidão e propósito, seguindo seus passos. Você não precisa mais ser um escravo. Através da morte de Cristo, você está livre do pecado e de Satanás, porque a morte de Jesus no Calvário foi substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Seu sangue precioso nos purifica do pecado e nos dá a garantia da salvação. A única coisa que você precisa fazer é aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Abra o seu coração e se aproprie da bênção maravilhosa que o Senhor já providenciou por meio de seu sacrifício. Experimente a liberdade outorgada pelo Senhor Jesus e viva a vida abundante que só Ele pode oferecer. Não permita que a morte de Cristo tenha sido inútil e que seu sacrifício tenha sido em vão. Entregue a Ele a sua vida e seja feliz para sempre. Tome posse dessa vitória triunfante e gloriosa que Deus nos concede em Jesus Cristo, lembrando que, quando Ele voltar, os que o receberam como Salvador e Senhor irão ressuscitar, recebendo corpos novos e glorificados. Ao celebrar a Páscoa, nos alegramos em saber que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho e, por meio dele, nos concede a esperança de vida eterna, reafirmando o seu amor incondicional por nós. Vou terminar desejando a você uma feliz Páscoa e que a paz, a esperança e a alegria sejam abundantes em sua vida e na vida daqueles que você ama.